Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem fala é Renan Martins, diretamente da cidade de São Paulo. Esses dias um amigo meu me mandou uma mensagem falando: pô, Rê, obrigado por ter me ensinado as coisas que você me ensinou, tá me ajudando a vender muito mais, a fechar contrato e tal. E eu nem sabia o que eu tinha ensinado pra ele. Então esse vídeo vai ser sobre como vender mais, mesmo sem parecer vendedor, né? Que eu acredito ser a grande sacada da pessoa que vai bem na área comercial, vai bem em vendas e vai bem na vida, né? Se consegue aplicar esse conceito de uma forma orgânica, de uma forma que se encaixe aí na sua profissão, quer ela seja vendas ou quer não. Quem trabalha com vendas sabe que é muito fácil entrar naquele modo vendedor voraz que precisa bater meta, precisa vender, e se você não se policia, se você não observa seu comportamento, você tá querendo, quando você menos espera, assim, se você não estiver batendo na meta, se você estiver abaixo, se você estiver num mês mais difícil, tem meses e meses, né, gente? Cada indústria tem uma sazonalidade aí, um mês que é mais forte, um mês que é mais fraco, é normal. Então, às vezes a pessoa de vendas, ela fica sempre sob esse efeito, assim, né? Então, se você não se policia em relação a isso, quando você menos, né, espera, você já tá tentando vender, tipo, de uma maneira que o cliente não gosta de comprar. Eu acho que é uma boa forma de explicar isso. O que significa isso? Você, como cliente, você gosta quando tem um vendedor que fica tentando te vender alguma coisa de qualquer jeito, a qualquer custo, mesmo você sabendo que você quer comprar aquilo, mas, tipo, cara, você vai comprar no seu ritmo, no seu jeito, na sua hora. Às vezes o vendedor tentar ali falar uma frase a mais, tentar uma gracinha a mais, ali uma técnica de fechamento a mais, às vezes só vai atrapalhar. Por exemplo, eu comprei um tênis recentemente, com um amigo meu, inclusive. E aí eu falei, cara, eu quero o tênis mais barato, tamanho 44, últimas peças, porque eu tenho uma vantagem. Como eu calço um número grande, 44, no outlet sempre sobra uns 2 pares lá que ninguém quer, mas que eu sempre gosto, né, da Vans, que tem meu número e que, tipo, fica bem em mim. Aí ele mandou as opções, eu escolhi uma e tal. Aí ele falou, cara, coloca esse cadarço aqui pra me ajudar na minha... Sei lá, ele usa um termo lá que é tipo ticket médio. É tipo, na verdade é cesta, né? Tipo, quantidade de itens no carrinho. Aí eu falei, cara, eu não vou usar esse cadarço e eu tô apertado de grana, mas se for te ajudar, põe aí, tá ligado? Tipo, eu não gostei, mas eu ia comprar só pra ajudar ele porque ele é muito meu amigo. Mas se não fosse, eu ia ficar bem incomodado, assim, com o vendedor. Tipo, pô, o cara quer bater meta e eu nem preciso do produto, ele tá tentando jogar aquilo pra mim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque um detalhezinho, uma palavra, uma frase, uma intenção que você... Ali na hora da venda, que venda é detalhe, gente, venda é detalhe. Uma intençãozinha ali, você pode perder o cliente, a pessoa pode ficar chateada, as pessoas são sensíveis, né? Ainda mais quando envolve dinheiro, quando envolve trocas, quando envolve o processo de trocas. E aí o que acontece? O processo de troca, né, o processo de venda, ele é bem semelhante a um processo de sedução, né, um processo de conquista. E eu não tô falando da conquista física, tá? A conquista carnal, a conquista romântica. Tô falando que a venda é um processo de troca. Você troca seu tempo, seu dinheiro por um produto, um serviço, uma mercadoria, sei lá, um acesso a um curso que daí entra como serviço. Enfim, você tem uma relação de troca ali. E qual que é a base de uma relação de troca? É a confiança. E para você conquistar a confiança dessa pessoa, geralmente as técnicas, né, de sedução, que esse nome
acaba ficando um pouco banalizado, mas eu vou usar ele, assim. As técnicas de sedução e de conquista funcionam muito assim, né? De você... Que técnicas? Você escutar a pessoa, você falar menos do que ouvir, então ou escutar bastante a pessoa, quais que são os interesses reais, quais que são os interesses reais daquela pessoa, quais que são os objetivos dela, o que ela gosta, o que ela procura, quais que são as dores dela. Se você fizer um trabalho de ouvir tudo que ela tá falando, vamos lá. Eu tô falando, eu também tenho que separar o joio do trigo, especialmente para compras de maior valor agregado, não compras muito transacionais. O que são compras transacionais? Eu lá comprar um tênis e ir embora para casa. Isso é uma compra, uma transação, é uma compra rapidinha ali. Para compras mais longas, de ticket médio mais alto, ou seja, que custam mais caro, ao invés de custar R$200 um tênis, pode custar, sei lá, 200 mil. Se você tem um serviço, um produto bom, tá, um produto, um serviço que atendam a necessidade daquelas pessoas. Se você já tem isso, se você simplesmente escutar a pessoa, perguntar assim, se realmente se interessar pelo que aquela pessoa está falando, pelas dores dela, pelo que ela está falando, pela história dela, pelo que ela busca, o que você busca? Entendi, mas qual que é a sua maior dor hoje? Tá, como que você enxerga isso? Você acha que tem alguma solução que resolva isso? Alguma vez você já tentou alguma coisa para resolver isso? A pessoa, se você tem um produto bom, que você já sabe que endereça aquilo, você não precisa ficar falando isso para ela. Deixa com que ela fale isso para você. Tipo, leve a conversa para um lado, que ela sozinha vai perceber que o seu produto ou o seu serviço é exatamente o que ela precisa, mas ela vai chegar àquela conclusão sozinha. Você só vai ser um facilitador. Você não vai tentar convencer ela daquilo. Você vai guiar ela para que ela entenda que você é o que ela precisa. Que o seu produto, o seu serviço é exatamente aquilo que ela precisa para o momento do negócio dela, para crescer o negócio dela, ou para resolver um problema, sei lá, de segurança, para resolver um problema de... como fala? Enfim, um problema, geralmente serviço nasce para resolver algum problema da pessoa. Produto também, mas serviço eu acho que fica muito mais nítido assim, né? Por exemplo, eu contratei a agência OPB Studio, que é do Elton Luiz, junto com um timaço lá que cuida do meu YouTube aqui. Por que eu busquei eles? Porque eu não tenho tempo, meu tempo é muito escasso por causa do meu trabalho, tô gravando um vídeo indo pro trabalho. E eu precisava de ajuda para editar vídeo, para criar todo esse processo de subir no YouTube, legenda, thumb, título e tal. E aí, eles não precisaram me vender, porque eu já queria aquilo ali. Então foi uma conversa bem nesse sentido que eu falei, assim, foi bem legal, porque o pessoal foi me perguntando, a Tati, né, e a Nádia conversaram comigo, perguntaram o que eu precisava, como que era a minha rotina, foram me perguntando coisas que me fizeram chegar à conclusão que esse serviço era o que eu precisava, e realmente era o que eu precisava. Se elas tentassem ficar falando todos os benefícios, tudo, não ia mudar nada, não ia adiantar nada. Talvez eu ia até refletir um pouco mais da minha decisão. Então, muitas vezes, vendedores e vendedoras erram no que eu vou chamar de excesso de benefício. Seu produto, o carro, vou dar um exemplo do carro, meu carro é uma Mercedes B200, né, que pô, eu amo, é blindadinho. O que eu precisava? Eu precisava de um carro blindado que funcionasse. Tem função aqui nesse carro que eu nem sei usar, tipo piloto automático, sirene, tem um monte de coisa aqui que não sei usar. E que se a pessoa que foi, eu comprei o carro de uma pessoa física, se a pessoa fosse tentar ficar me explicando tudo isso, tudo, titim por titim, cara, não ia adiantar, porque eu queria duas coisas, duas principais funções: que o carro andasse, que o carro me protegesse.
O resto são coisas que eu posso ir descobrindo com o tempo. E que, inclusive, a empresa pode usar isso como não uma estratégia, mas como uma forma de engajar o cliente ao longo do tempo. Se você, por exemplo, da agência percebe que eu não estou usando algum serviço, você pode mandar uma mensagem e falar, pô, Renan, você não quer fazer tal coisa que, você também pode, sei lá, usar todos os serviços adicionais que fazem parte, sabe? Mas não necessariamente se você explicar isso no começo, chega uma hora que tem uma curva de agregar valor. Chega uma hora que, 5 benefícios vai ter o mesmo efeito do que 50. Tipo, a pessoa não vai mudar de opinião por causa disso, entendeu? Ela quer o core, né? Ela quer o principal e o resto é tudo periférico, é tudo adicional. Então, quando eu falo sobre vender sem parecer que você está querendo vender, é porque tem muita gente que quer comprar, né? Então você precisa encontrar alguém que quer comprar. Provavelmente, se a pessoa, por exemplo, se você tem um fluxo de marketing estruturado, que chegam leads, né? Chegam clientes potenciais, que as pessoas escolheram entrar em contato com você para pedir informação do seu produto, para pedir informação do seu serviço, já é um ótimo sinal, que é o que a gente chama de inbound, né? Se as pessoas estão vindo até você, ao invés de você ter que... E assim, vamos lá, não é ao invés, tá? Eu acredito que tem que ter o inbound e tem que ter o outbound simultaneamente, ou seja, você tem que ser receptivo, tipo, tem que ter cliente entrando de forma orgânica, lead, sempre aumentando a sua base, seu funil, topo do seu funil. E você também tem que ter o hunting, você caçar os clientes, né? Ir atrás desses clientes, prospecção. Caçar é meio... prospecção. Se você tem essas duas coisas combinadas, uma potencializa a outra. Então, se você tá vendo que tá entrando um monte de cliente aí na sua base, que você nem sabe direito de onde tá vindo, que tem interesse no seu serviço, no seu produto, você tem que mais entender o que essas pessoas buscam, conversar com elas, se mostrar disponível ali, mostrar que se ela quiser adquirir, ela vai conseguir, que você vai facilitar a vida dela. Você, como pessoa de vendas, você tem que pensar sua cabeça como uma pessoa facilitadora. Você vai facilitar com que a pessoa chegue no objetivo dela, que é comprar. E você facilitando o objetivo da pessoa que é comprar, você vai estar, consequentemente, realizando seu objetivo também, que é vender. Mas a venda é sobre o outro, não é sobre você. Você tem que olhar a venda como a compra. A pessoa quer comprar. As pessoas do outro lado são compradoras, né? E quando você muda essa chavinha, você pode conseguir se desapegar dessa urgência de ficar vendendo, porque sempre vai ter alguém que vai querer comprar de você, sempre vai ter alguém que quer o que você tem. Sempre. Se você, obviamente, né? Claro, se você tem um bom produto, um bom serviço, uma estrutura, um bom restaurante, um bom curso, enfim, isso daí é o básico, né? Você tem que ter um bom produto, você tem que ter uma boa oferta. Se tem uma boa oferta que realmente resolve o problema de alguém, de um perfil de pessoa, né? Que é o profile, o termo em inglês aí, o profile, né? O perfil de cliente ideal. Você tem um perfil de cliente ideal, geralmente o perfil de cliente ideal, ele tem algumas características e várias pessoas se encaixam dentro dessas características. O nome disso é segmentação. É nicho. Você escolhe ali um segmento de pessoas, um extrato, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa que trabalha, que ela tem uma renda acima de X, que ela cria conteúdo, que ela, sei lá, pratica esporte, que ela,
se importa com autodesenvolvimento, ela tem interesse em criação de conteúdo. E aí você consegue adaptar tanto, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que uma das fontes do seu inbound, da sua geração de leads é a criação de conteúdo. Você consegue tanto falar na língua dessas pessoas através dos seus vídeos, do seu conteúdo, das suas redes sociais. E aí isso ajuda no processo de inbound, de receber leads organicamente, de forma gratuita. Tanto você configurar os seus anúncios patrocinados exatamente com essa segmentação de perfil de pessoa. Você consegue ir no detalhe ali de quais são os gostos da pessoa, qual que é o perfil, qual que é a faixa etária, qual que é a profissão. E isso vai fazendo com que cada vez mais cheguem clientes mais alinhados com o seu negócio, com o seu business, facilitando ainda mais o processo de venda, o processo de troca. E aí, é claro, depois que vende, tem que ter um acompanhamento, tem que ter a entrega daquela promessa. Pô, você tinha um bom produto, você tinha uma promessa de um bom produto, uma promessa de uma boa oferta. Depois que vende, você tem que garantir que aquilo se concretize, que a pessoa esteja satisfeita, feliz, usufruindo daquele produto. No futuro, fazendo o que a gente chama de upselling, ou seja, comprando mais coisas da sua empresa, mantendo aquele produto e comprando produtos adicionais, serviços adicionais. Mas tudo começa nesse processo de conquista. Você precisa conquistar a confiança da pessoa, ainda mais quando é um produto caro, quando é um produto recorrente, quando é um produto que a pessoa precisa desembolsar bastante dinheiro. Por isso que você entender um pouco ou muito de como funcionam esses processos de sedução, né? E não é sedução como manipulação, persuasão barata. É sedução da conquista, tipo, humana mesmo, da natureza humana. Não tem nada de errado nisso. Você pode usar isso a seu favor de uma maneira positiva. Você pode usar essas técnicas. Cara, essa técnica que eu falei pra vocês de escuta é uma das, eu diria que é a top 1 técnica de sedução. Você escutar. A técnica de sedução / conquista. Você escutar o outro e fazer perguntas inteligentes, perguntas intencionais, para que o outro chegue à conclusão que ela precisa do que você tem a oferecer para ela, sem que você tenha que ficar empurrando. Isso é, se você dominar isso, perfeito, porque a pessoa vai falando, e se ela já tiver tido um mínimo de contato com o seu produto, ou se você tiver feito uma mínima apresentação, ela já vai entender através das próprias. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, cara. Deixa a pessoa falar, e geralmente, sabe onde está o maior ouro? Quando a pessoa fala dos problemas que ela tem. Fala, qual que é o problema? Quais são os seus principais problemas? Assim, hoje, quais são as suas maiores dores? Quando você abre esse espaço para a pessoa falar, mas abre de verdade, sem interromper, e ficar ali escutando, escutando sem pensar no que você vai responder, escuta. E aí, claro, exige uma habilidade sua, que você precisa desenvolver, que eu tô aqui tentando te ajudar a desenvolver isso, de depois de escutar tudo isso, se comunicar de uma maneira que leve a conversa adiante, né? Resolvendo esses problemas através do seu produto, eliminando uma etapa da venda.